e detém então o controle da produtividade, principalmente na agricultura. E ele depende dele. E vocês podem ver que eles dependem dele para até manter e incluir até um certo poder da fertilidade, mas da riqueza, de modo geral, que vem de fora. O que acontece com o rei estrangeiro para destruir ou até para superá-la ou transcendê-la é quando o rei então começa, então, por meio da sua burocracia, ele passa então a colocar o seu poder, a fazer com que ele domine os locais. Então, uma tipologia muito interessante se desenvolve nesse caso. Por exemplo, no Timor-Leste, nós temos o rei começa então a nomear governantes distritais, até que chegue no nível das vilas. Então, essas autoridades até em níveis de vilas. E essa cosmografia por meio da burocracia. E essa seria, então, essa principal variação. Mas há, sim, formas alternativas de autoridade com relação a essas soberanias estrangeiras e argumentos e discussões. Por exemplo, a história das Ilhas Fiji, por exemplo, se você ouvir um nativo e você perguntar quem são esses chefes, ele vai, eles nos conquistaram, ele vai falar, sim, é verdade, eles estão governando, mas nós somos realmente as pessoas verdadeiras desse local, nós somos superiores, somos melhores, porque nós somos daqui desta terra, nossa origem é aqui. Então, nós temos histórias diferentes, dependendo, por exemplo, da posição do indivíduo. Se você está falando com o governante, ou você está falando com o povo local. Mas, o que se mantém é que essa política, esses políticos, essas autoridades externas, é como se eles incorporassem uns aos outros na sua existência. O estrangeiro é domesticado, os nativos de Fiji dizem, ele só fica sentado lá, ele fica sentado lá como se fosse uma mulher. E eles também dizem que ele é o maior canibal. E é verdade, porque as vítimas do canibalismo são oferecidas aos reis, e como ele representa os deuses, ele tem que também participar desse canibalismo. E seja lá no centro lá da sociedade, as coisas chegam a ele. Ou seja, existe esse canibal terrível que come então os corpos das vítimas. Então ele recebe daí esses poderes de fora. E ele então, existe esse terror todo. Então eles falam, nós tínhamos um chefe muito poderoso no passado que ficava próximo a uma piscina de água, e aí quando as crianças chegavam perto dele, eles as comiam. Então, nós temos também esse homem draconiano terrível. E tudo é verdade, ou seja, tudo faz parte do mesmo sistema. A única maneira de se entender esse sistema sem que ele seja visto como uma contradição, ou seja, dizendo que esse chefe é contraditório, a maneira de fazermos isso é entender o sistema sem qualquer contradição. Ou seja, temporariamente, nós temos que tratar disso como uma narrativa. Se nós então entendermos como isso se desenrola, para que a gente possa entender essas chamadas contradições ou ambivalências como diferentes funções dentro da narrativa. Mas se vocês quiserem uma análise estruturada, sem contradições, você teria que fazer uma análise diacrônica. Se fizerem isso, vocês podem então motivar essas contradições sincrônicas. Eu acho que esta é uma etapa que Levi-Strauss, na verdade, talvez nunca tenha tratado, nunca tenha abordado, porque isso vem dos pós-modernistas ou da crítica de pós-modernista,
dos chefes dos homens, chefes das mulheres, ou todas essas questões relacionadas ao chefe, porque você pode contradizer tudo que é dito. Então, nada fica coerente, nós não temos nada que seja realmente determinado e ficamos sem sistema nenhum. Ou seja, ficamos num estado pós-moderno de caos. Então, é isso que nós temos, onde no pós-modernismo nós não sabemos mais de nada. Mas, se nós colocarmos isso numa estrutura diacrônica, aí sim nós teríamos um sistema lógico bastante motivado, que talvez até tenha dentro de si essa contradição. Mas se as contradições forem sistemáticas, o que eu acho que são, então nós sempre teremos uma maneira não contraditória de descrevê-las. Se x sempre for y e se p for sempre igual aqui, então as condições fazem com que isso seja sistematicamente possível de ser descrito. Então todos esses sistemas, na verdade, eu diria, como uma hipótese, eu diria que eles têm explicações não contraditórias diacrônicas. Hi, my name is Felipe. I'm from Mexico. He's speaking in English. Bem, meu nome é Felipe, eu sou do México e eu ainda não falo português, então vou falar em inglês. Professor Salles, qual a sua definição sobre o poder? Eu acho que nós temos uma tensão entre dois tipos de poder. O poder da natureza e da sobrenatural, o chamado força, e o poder do homem. Seguindo aquela definição clássica, o power de controle, de controlar. Como o senhor resolve essa diferença, então? Bem, eu diria que a explicação local, que na explicação local, o poder da conquista é externo. Certo? A conquista vem de fora. Alguém de fora te conquista. E, ou seja, ela é de fora daquela comunidade local. Esse é o significado. E é claramente fora daquela comunidade local, que na verdade então pensa na criação da vida, da morte, nas culturas, na plantação, na agricultura. Então o poder do homem é entendido nesses sistemas que eu discuto. Eles, na verdade, são coisas muito simples, como por exemplo os povos nativos, na verdade, que vão buscar as suas visões e os seus remédios, as suas mágicas. Por exemplo, entre alguns povos indígenas, onde nós temos diferentes substâncias que são considerados remédios, medicamentos, poções mágicas. Então, a fonte, o argumento desse rei estrangeiro é o seguinte: para esse poder político, é esse o que o senhor chamou de poder supernatural. E o meu argumento contra o que eu chamo das visões sociopolíticas contemporâneas é de que o poder é um instrumento e é também a coerção, porque eles detêm o poder para os meios de produção. Ou seja, em outras sociedades, os proprietários da terra continuam ainda a ser os subordinados. É o caso, por exemplo, onde aquele que detém os meios de produção são os povos locais, é aquilo que o povo de Fiji fala. Ou seja, o que eles tinham uma irmã que eles deram, então, esse rei estrangeiro, mas que eles são os proprietários. Então, é um sistema no qual o poder tem uma relação inversa com a propriedade ou com a propriedade dos meios de produção.
porque na verdade ela não se baseia na produção. Existe um poder diferente do povo local.